Salve, salve família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal de física mais arretado do Brasil. E hoje nós vamos de dilatação dos líquidos. Fera, já de cara você precisa visualizar que a dilatação dos líquidos é uma dilatação volumétrica. Pois para estudar a dilatação de um líquido, nós precisamos colocar esse líquido dentro de um recipiente. E a dilatação do recipiente é volumétrica, a dilatação do líquido também será uma dilatação volumétrica. Ou seja, se você quiser calcular a dilatação de um líquido, a dilatação de um líquido, ou seja, o ΔV do líquido, vai ser o seu volume inicial, o coeficiente de dilatação do líquido, vezes a variação de temperatura. Então, quando uma questão ela quer tratar apenas da dilatação do líquido, ou seja, desprezando a dilatação do recipiente, você pode usar essa relação para calcular a dilatação do líquido, beleza? Então, existem questões que vocês vão pegar que já de cara ele vai lhe fornecer o volume inicial do líquido, vai lhe fornecer o coeficiente de dilatação do líquido e vai lhe dar a variação de temperatura. Então você pode vir direto para cá. Ou seja, essa questão é como se ela estivesse desprezando a dilatação do recipiente. Pegou a visão? Mas se você for estudar esse caso aqui, que ele despreza a dilatação do recipiente e você olha apenas para a dilatação do líquido, esse caso aqui seria uma situação ideal. Porque se para você estudar a dilatação de um líquido, nós precisamos colocar esse líquido dentro de um recipiente e nós vamos aquecer o conjunto, durante o aquecimento, acaba que o recipiente sofre dilatação e o líquido também vai sofrer uma dilatação, né? Então, se você for estudar a dilatação real, você tem que levar em consideração também a dilatação do recipiente. Então, quando eu vou aquecer o conjunto, quando eu faço o aquecimento do conjunto recipiente líquido, o recipiente ele sofre uma dilatação e o líquido ele também sofre uma dilatação. E aí, o que você precisa se ligar, o que você precisa pegar a visão é que, no geral, os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos. Né? A dilatação o coeficiente de dilatação dos líquidos é maior que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Pegou a visão? Então, já de cara, no geral, o coeficiente de dilatação dos líquidos é maior que o coeficiente de dilatação do recipiente. Beleza? Ou seja, o líquido ele dilata mais do que o recipiente. Então vamos pegar essa situação que está na sua tela, beleza? E eu vou colocar valores para que você consiga entender a nossa conversa inicial. Vamos supor que a uma temperatura T0, nós temos um recipiente completamente preenchido por um líquido. Essa situação inicial. Sei lá, vamos supor aqui que no início do nosso experimento, o recipiente está completamente preenchido do líquido e que o volume aqui preenchido seja, um volume de 10 litros. Pegou a visão? Então, 10 litros é o nosso volume inicial. E aí você precisou aquecer o conjunto e durante esse aquecimento, o recipiente sofre uma dilatação, o líquido também sofre uma dilatação, só que nós sabemos que o líquido ele dilata mais do que o recipiente. Opa, uma parte desse líquido vai acabar transbordando. Uma parte desse líquido vai acabar extravasando. Então, vamos supor que no final do nosso experimento, no final do nosso aquecimento, nós temos aqui no recipiente 12 litros e a parte que extravasou foi um volume, de 1 litro. Pegou a visão? Então, se eu perguntasse para você assim, olha só, qual foi a dilatação do líquido? Qual foi a dilatação do líquido? Ah, Taveirão,
A dilatação do líquido foi 1 litro? Foi o que transbordou? Não, fera. Pega a visão. Antes do aquecimento, qual era o volume do líquido? 10 litros. E depois do aquecimento, qual é o volume do líquido? Opa, Taveirão. Nós temos 12 litros dentro do recipiente e nós temos 1 litro que extravasou. Peraí, se antes eu tinha 10 litros do líquido e depois eu tenho 13 litros do líquido, a dilatação do líquido ela foi de 3 litros, concorda? 2 litros que ficaram dentro do recipiente e 1 litro que extravasou, 1 litro que transbordou. Pegou a visão? Fera, essa parte que transborda, essa parte que extravasa, é o que nós chamamos de dilatação aparente. E o que ficou dentro do recipiente foi a porção do líquido, que dilatou junto com o recipiente. Pegou a visão? Então, se eu pedisse para você escrever o seguinte, Taveirão, por que a dilatação do líquido ela foi de 3 litros? Eu vou dizer a você, fera, a dilatação do líquido foi 3 litros, porque 2 litros ficou dentro do recipiente e 1 litro extravasou. Então, se eu fosse escrever para você, eu ia escrever assim, ó, a dilatação real do líquido foram os 2 litros que dilataram junto com o recipiente, mais 1 litro que extravasou. Pegou a visão? Então, essa porção aqui, que dilatou junto com o recipiente, representa, fera, a própria dilatação do recipiente. Tranquilo? Porque se antes o recipiente tinha 10 litros e depois do aquecimento o recipiente tem 12 litros, a dilatação do recipiente foi de 2 litros, concorda? E essa porção aqui de 1 litro representa o que extravasou, o que transbordou. Seria exatamente o que nós chamamos de dilatação aparente. Tranquilo? Então, a dilatação real de um líquido é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Ou, o que eu vou escrever para vocês aqui é o seguinte, eu posso escrever, então, que esse 1 litro, que é a dilatação aparente, é a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente, concorda? Eu posso escrever que a dilatação aparente, essa dilatação aparente, que é o volume que transborda, nada mais é do que a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Concorda? Vê se você pega a visão. 1 litro foi o que extravasou. A dilatação real do líquido, 3 litros. E a dilatação do recipiente, 2 litros. Ou seja, a dilatação aparente, o volume que transborda, é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Pegou a visão? Pronto, essa é a sacada. Agora nós vamos ter que escrever isso aqui, fera, para encontrar a relação matemática. Para essa dilatação aparente, para essa dilatação real do líquido e para a dilatação do recipiente. Então você vem comigo. Olha só, continuando aqui então nossa aulinha, nós podemos escrever o seguinte, tá verão? A gente acabou de concluir que essa dilatação aparente, nada mais é do que a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Tranquilo? Só que, fera, essa dilatação do líquido, nós sabemos calcular. A dilatação do líquido, que é uma dilatação volumétrica, ela é o volume inicial, o coeficiente de dilatação do líquido, vezes a variação de temperatura. Essa dilatação do recipiente, nós sabemos calcular. A dilatação do recipiente, que é uma dilatação volumétrica,
é o volume inicial, o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes ΔT. Conclusão, eu posso escrever o seguinte, ó, tá vendo? Não? Eu posso escrever, então, que essa dilatação aparente é igual, olha só, o volume inicial e o ΔT, eu posso colocar em evidência. Vê se você consegue enxergar isso aqui. Eu posso escrever que a dilatação aparente, ela é o volume inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação do líquido, menos o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes ΔT. Pegou a visão? Essa é a dilatação aparente. Aí, fera, esse coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente é o que eles chamam de coeficiente de dilatação aparente. Então, o coeficiente de dilatação aparente, ele é o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Com isso, fera, a gente pode ter aqui, dessa aulinha, duas relações. Você pode escrever que a dilatação aparente, que é o volume do fluido, o volume do líquido que transborda, é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes o ΔT. E que, fera, esse coeficiente de dilatação aparente, nada mais é do que o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Pronto. Essa é a temida dilatação dos líquidos pelos alunos. Mas uma aula simples, fera. Beleza? Então, esse volume que extravasa, esse volume que transborda, nós chamamos de dilatação aparente. E a dilatação real do líquido é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Ou, como está em destaque aí para você na sua tela, a dilatação aparente, que é o volume que transborda, é a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente, beleza? E aí, fera, só para a gente concluir essa aula, existe um líquido que nós conhecemos muito bem, que é a água, fera. Mas a água, ela apresenta um comportamento anômalo, porque é o seguinte, um corpo sofreu uma variação de temperatura, o corpo ele sofreu um aumento de temperatura, ele sofre uma variação nas suas dimensões, ele sofre uma dilatação. Os fluidos sofreram um aumento de temperatura, é para sofrer um aumento no seu volume. Só que a água, ela apresenta um comportamento anormal. A água, ela apresenta um comportamento anômalo, mas apenas, fera, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius. A água, quando sofre um aquecimento de 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela sofrer uma dilatação, ela sofre uma contração. Isso é explicado por conta da sua geometria e por conta da força entre as moléculas que nós conhecemos como pontes de hidrogênio. Ao sofrer esse aquecimento apenas no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a água, ao invés de sofrer uma dilatação, suas partículas acabam se aproximando mais e ela sofre uma contração. Aí esse comportamento é chamado de comportamento anômalo da água, ou seja, no intervalo de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, durante esse aquecimento, o volume da água diminui e, fera, se o volume da água diminui, é exatamente na temperatura de 4 graus Celsius, que se o volume da água diminui, é nessa temperatura que a água ela atinge a sua densidade máxima, tá?
Então, a 4 graus Celsius, você pode afirmar que a densidade da água, ela tem o seu valor máximo. Tá aqui para você o gráfico, né, do volume em função da temperatura. Então, no intervalo de aquecimento de 0 a 4 graus Celsius, aqui exatamente em 4 graus Celsius, a água ela atinge seu volume mínimo, e é exatamente na temperatura de 4 graus Celsius, que a água atinge a sua densidade máxima. É esse comportamento anômalo, fera, da água que explica porque no inverno o lago ele apenas congela na sua superfície. É o comportamento anômalo da água que explica porque no inverno os lagos eles congelam apenas na sua superfície. Ô Tabeirão, por que isso acontece? Pega a visão. No inverno, quando a temperatura ela vai caindo, vai caindo, e a água do lago ela vai esfriando. Quando a água do lago chega a 4 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Ela atinge a sua densidade máxima. Então, a água que atingiu 4 graus Celsius na superfície do lago, ela atinge a sua densidade máxima e ela vai descer. Então, a água a 4 graus Celsius desce e a água que está embaixo com uma densidade menor, ela sobe. Ou seja, uma convecção. Acontece uma convecção no lago. Só que a temperatura vai esfriando, e quando todo o lago atinge 4 graus Celsius, já está na sua densidade máxima. Não tem mais convecção. Mas acontece que a água que está na superfície, ela continua esfriando. E a água que está na parte de baixo, ela está a 4 graus Celsius na sua densidade máxima. Então ela não sobe mais. Então apenas a superfície do lago congela e a parte de baixo tem a sua temperatura mantida aproximadamente aí a 4 graus Celsius. Isso é o que garante a vida no interior desse lago. Então na superfície ela fica congelada e abaixo dessa superfície a água se encontra aí numa temperatura de aproximadamente 4 graus Celsius. Esse é o comportamento anômalo da água, fera. Fica ligado, tranquilo? Então, com isso, nós terminamos nossa aula teórica sobre dilatação dos líquidos. Fica nessa playlist, fera, porque agora nós vamos resolver os exercícios para você ficar craque e detonar em qualquer vestibular. Fera, aqui no Física Arretada, o sucesso é treinável, o trabalho devolve. Se inscreva, compartilhe com a geral, porque aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima, fera! Valeu!